Bem-vindos ao canal O Spoiler. Hoje vou resumir o filme Estudante de Honra, lançado no ano de 2021. A história se passa no Colégio Ishikawa, em uma pequena cidade japonesa. Os alunos mais velhos estão na sala de aula, recebendo os resultados dos testes recentes. Um dos alunos é Miyamoto Asuka, um aluno amigável, mas com dificuldades acadêmicas. Apesar do teste ter sido o mais fácil até então, ela não acerta nenhuma resposta e tira 0. Seu namorado, Yoshida, tenta ver o lado positivo, dizendo que 0 é o número da sorte de Asuka. Porém, eles são repreendidos pelo professor, que sabe que se Asuka não começar a estudar, seu futuro será sombrio. Em seguida, é hora de outro teste de história, que Asuka teme. A primeira pergunta pede que ela nomeie um monumento famoso que concede desejos quando uma moeda é oferecida. Ela não sabe a resposta, mas ao invés de deixar o espaço em branco, escreve o nome de um lugar aleatório chamado Gashiemo. No momento em que coloca o nome no papel, uma luz brilhante é vista do lado de fora da janela. Em algum lugar da cidade, um caminho estranho na selva se forma por conta própria. No dia seguinte, quando Asuka e Yoshida estão indo para a escola, eles cruzam esse caminho. Eles não se lembram de tê-lo visto antes, o que desperta sua curiosidade. Deixando a curiosidade guiá-los, o casal decide explorá-lo. Após 1 minuto de caminhada, eles encontram um santuário cujo nome não conseguem pronunciar. Asuka joga uma moeda e faz um desejo de obter 100 no próximo teste. Em seguida, eles voltam para a escola sem pensar muito na exploração. Quando recebem o resultado do teste anterior, Asuka tira 5 em 100. Ela fica frustrada consigo mesma por acreditar no poder do santuário. Naquele dia, a turma tem mais um questionário sobre política mundial. A primeira pergunta faz a eles o nome do atual primeiro-ministro japonês. Asuka não tem a menor ideia, mas ao invés de deixar o papel em branco, ela escreve o nome de Yoshida nele. Ela não sabe as respostas para nenhuma das perguntas depois disso, então acaba tirando uma soneca. Depois da escola, Asuka e Yoshida vão até a casa dela para sair. Assim que entram, eles ouvem o barulho dos pais dela discutindo. Seu pai é um vendedor que está prestes a ser demitido, enquanto sua mãe está tendo um caso com um homem mais jovem. Asuka pede a Yoshida para ignorá-los e o leva para o quarto dela. No caminho, ele nota pratos e tigelas vazios do lado de fora de uma porta. Acontece que Asuka tem um irmão gêmeo chamado Keisuke, que costumava ser o melhor nos estudos desde o ensino fundamental, nunca tirando menos que uma pontuação perfeita em todos os testes. No entanto, um dia ele falhou no vestibular, o que foi muito difícil para ele, já que era conhecido como um dos melhores. Desde então, ele se isolou em seu quarto, não fala com ninguém e passa a maior parte do tempo jogando no computador. Ao falar sobre seu irmão, Asuka fica de mau humor. Para animá-la, Yoshida decide ir ao supermercado comprar algo para eles comerem. Enquanto isso, na escola, os testes estão sendo avaliados. De repente, o santuário começa a brilhar, assim como os óculos do professor. Pouco depois, Asuka liga para Yoshida perguntando por que ele está demorando tanto. Yoshida alega que está ocupado demais e não poderá sair hoje. Logo após a ligação, ela recebe uma mensagem de um colega de classe, dizendo que Yoshida está em apuros. Acontece que ele foi escolhido como o novo primeiro-ministro do Japão e suas fotos posando como o líder estão se tornando virais nas redes sociais. No dia seguinte, Asuka vai para a escola ainda confusa sobre como seu namorado, que foi ao supermercado, se tornou primeiro-ministro. Várias notícias sobre presidentes de diferentes países também estão circulando pela escola. A professora chega com os trabalhos corrigidos e entrega o de Asuka com um grande sorriso no rosto. Surpreendentemente, ela conseguiu a nota máxima no teste, mesmo tendo deixado a maior parte em branco. Ao olhar mais de perto, ela percebe que Yoshida se tornou primeiro-ministro porque ela escreveu isso no teste. Da mesma forma, os presidentes de outros países estão desaparecidos porque ela deixou todas as outras perguntas em branco. O santuário concedeu a ela o desejo, mas de uma maneira diferente do que ela pensava. Agora, o mundo está mudando de acordo com suas respostas para que ela obtenha a nota máxima. Para redimir seu erro, ela pesquisa todas as respostas corretas no Google e as anota no papel do próximo teste. Felizmente, o plano funciona e Yoshida é demitido em seu primeiro dia de trabalho. Os presidentes de todo o mundo também são encontrados instantaneamente e tudo volta ao normal. Então chega a hora do próximo teste. Desta vez, Asuka não está nervosa, pois nada pode ser alterado se ela responder errado em um teste de matemática. Depois da escola, Yoshida encontra Asuka novamente e ela conta como ele foi demitido. Asuka o acalma antes de revelar a verdade sobre seu estranho poder. Yoshida não acredita nela e pede que ela escreva algo para provar isso. No entanto, antes que ela possa fazer isso, uma torre no meio da cidade começa a balançar. Isso acontece por causa de um erro que ela cometeu no teste de matemática.
matemática. O casal imediatamente corre para a sala dos professores e corrige o erro, trazendo finalmente a torre de volta à sua forma original. Mesmo os especialistas na TV não conseguem explicar o que fez o prédio balançar. Ao voltarem para casa, Asuka e Yoshida vão até o local onde o santuário estava anteriormente, mas ele desapareceu completamente. Como eles não se lembram do nome, não tem como procurá-lo novamente. Agora, a única maneira de salvar o mundo é Asuka estudar muito e acertar todas as perguntas. Determinada a fazer o seu melhor, ela se senta para estudar naquela noite, mas acaba adormecendo alguns minutos depois. Na cena seguinte, Asuka e Yoshida estão do lado de fora da sala dos professores, esperando pacientemente que os testes recentes sejam corrigidos. Como era de se esperar, Asuka obtém a nota máxima, mas ela espera que isso não faça uma diferença significativa no mundo. Ao voltar para casa, seu pai a cumprimenta com entusiasmo, tendo feito a maior venda de sua carreira. Asuka, sem saber, escreveu no último teste que a água da torneira é a fonte de energia mais valiosa, o que fez as pessoas comprarem mais purificadores de água e, por sua vez, rendeu muito dinheiro ao pai dela. Ela entra em pânico por um segundo, mas ao ver seu pai feliz, decide manter o mundo como está por enquanto. Mais tarde naquele dia, o noticiário relata vários tumultos acontecendo em todo o mundo por causa da água. Quando as coisas começam a sair do controle, Asuka rapidamente corrige a folha de respostas e faz o mundo voltar ao normal. De repente, ela tem uma ideia para resolver os problemas conjugais de seus pais usando o poder que ela tem. No próximo teste, ela é questionada sobre o nome do astronauta que está prestes a fazer uma longa viagem ao espaço. Ela escreve o nome do namorado da mãe e o manda para o espaço no dia seguinte. Devido a isso, ele termina com a mãe dela. Ela começa a se concentrar em sua família e em seu marido após sua partida. A vida de Asuka não poderia ficar melhor. Agora, a única pessoa que ela precisa ajudar é seu irmão gêmeo, Keisuke. No próximo teste, ela escreve que seu irmão apareça e deseje bom dia a todos. O plano não funciona como ela pensava porque, em vez de Keisuke aparecer, o pai deles invade o quarto e o obriga a sair. Isso causa uma grande discussão na família. É revelado que seu pai está ameaçado de demissão novamente e sua mãe está enviando mensagens de texto para outros homens. Asuka finalmente percebe que resolver seus problemas com o poder é apenas temporário. Ela começa a fazer um esforço real para falar com o irmão. Como ele ainda é um gênio acadêmico, ela senta do lado de fora da porta dele e estuda em voz alta todos os dias. Ela comete vários erros que incomodam Keisuke, mas ele não a corrige por alguns dias. Então, um dia, ela tenta pular um problema de matemática porque é muito difícil. Keisuke fala pela primeira vez e a ensina a resolvê-lo. Por causa da orientação de seu irmão, Asuka começa a estudar mais, embora ele só fale com ela por uma porta fechada. Eventualmente, seu pai começa a ler livros para vendedores e coloca um esforço extra em seu trabalho. Sua mãe apaga todos os números de seus amantes de seu telefone e se concentra em sua família. Uma semana depois, Asuka tira nota máxima em um teste sem a ajuda de ninguém. Ela corre para Keisuke com a boa notícia, mas ele se recusa a abrir a porta mesmo assim. Na manhã seguinte, Asuka e seus pais estão na mesa de jantar saboreando uma refeição. Para a surpresa deles, Keisuke desce e os cumprimenta. Ele também pede desculpas ao pai por desistir e promete fazer melhor a partir de agora. Um dia, a caminho da escola, Asuka e Yoshida encontram o primeiro teste dentro da bolsa de Asuka. Ela o rasgou porque marcou apenas 5 em 100. Ela junta as peças que de repente formam a passagem para o santuário. Foi só então que ela percebeu que escreveu sobre um santuário que realiza desejos chamado Gashiemo como a primeira resposta. O santuário deve ter se manifestado por causa disso. O casal vai rapidamente ao santuário e implora para reverter o desejo e mudar o mundo de volta ao normal. Eles esperam que algo aconteça e ficam desapontados quando nada muda. Na escola, o professor faz mais uma prova, desta vez sobre geografia e população mundial. De repente, Asuka lembra que o santuário só concedeu seu desejo porque ela ofereceu uma moeda. Isso significa que, para reverter o desejo, ela terá que pegar a moeda de volta. Ela rapidamente completa o teste e corre para recuperá-lo. No entanto, a moeda está dentro de um baú trancado. Ela usa um pedaço de pau para tentar tirá-lo e quase consegue. Em outro lugar, Keisuke e seus pais estão conversando sobre seu futuro. Ele está feliz por finalmente ter superado o hiato e está animado para a vida pela frente. A mãe dele também lamenta ter incomodado tanto o marido. A família finalmente resolve suas diferenças de uma só vez. Simultaneamente, vemos a professora de Asuka corrigindo o teste mais recente. Ela pega o papel de Asuka e marca 100 como de costume. Ao mesmo tempo, ela acidentalmente deixa cair a moeda de volta no baú. De repente, a moeda lança uma luz forte sobre ela.
Segundos depois, ninguém está na frente do santuário. Na verdade, a cidade inteira, o país e o mundo estão vazios, como se todo ser humano tivesse desaparecido do nada. Na última cena, vemos que Asuka perdeu a pergunta final no teste recente. A pergunta perguntava qual é a população mundial atual. Como Asuka deixou em branco, os humanos param de existir. Então é isso. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais conteúdo como esse. Nos vemos no próximo spoiler, se Deus quiser.